tudo bem? Hoje eu separei um tema bem interessante para a gente debater, é a dor lombar. A dor lombar é uma condição que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente aí em relação ao corpo de evidências científicas. Cresceu tanto que hoje a gente já tem compilações, né, de estudos científicos, que são chamadas revisões sistemáticas, meta-análises. Esses estudos, eles agrupam uma série de ensaios clínicos, né, aqueles estudos que pegam pessoas, 100 pessoas, por exemplo, 200 pessoas, com a mesma comorbidade, com o mesmo tipo de faixa salarial, educação, enfim, pega um grupo de pessoas bem homogêneas com a mesma comorbidade ou com o mesmo tipo de queixa, nesse caso, a dor lombar, e a partir daí eles rodam estatísticas, fazem testes, aplicam questionários validados, e a partir daí eles conseguem extrair resultados. Para vocês terem ideia, já existe guidelines, né? Guidelines são guias de melhores práticas para dor lombar. E é esse guideline que eu hoje vou apresentar para vocês. Bom, o que ele mostra, né? O que ele diz, esse guia de melhores práticas? Fatores de risco. Ó. A literatura corrente, a presente literatura, não suporta a causa definitiva para inícios de episódio de dor lombar. Ou seja, não tem um fator de risco exclusivo que seja o desencadeante da dor. Então, a gente pode pensar dessa forma, olha, fatores de risco, aqui, ó, fatores de risco são multifatoriais. População específica, a gente sabe, inclusive, que infelizmente pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, elas têm uma probabilidade maior de desenvolverem dor lombar. A gente não pode incluir isso como uma causa, uma causalidade, tá? Pessoas que estudaram menos, infelizmente, ou pessoas que têm menor aporte financeiro, são as pessoas que vão ter dor lombar. Não é uma causa, mas existe uma associação de fatores, certo? Existe uma certa prevalência dessa população nesse tipo de quadro clínico da dor lombar. Bom, curso clínico. O curso clínico da dor lombar pode ser descrito como agudo e subagudo, recorrente ou crônico. Dada a prevalência da recorrência da dor lombar crônica e os custos associados da dor lombar crônica, os profissionais da saúde devem prioritariamente se basear em intervenções que previnam e que evitem a recorrência da transição da dor lombar subaguda ou aguda para a dor lombar crônica. Então, você observa que evitar a dor lombar crônica é uma das intervenções que estão aqui no guideline, porque a gente sabe que é muito alta essa prevalência de pessoas que passam da fase aguda para a crônica. Vou mais um pouco aqui à frente, vou falar mais sobre agora as intervenções. Olha aqui, ó. Intervenções. Terapia manual. Profissionais da saúde devem considerar utilizar manipulação com thrust, que é aquele estalo na vértebra, né? Procedimentos esses que reduzem a dor e a incapacidade, a inabilidade das pessoas com déficits de mobilidade. Vocês observam o seguinte, né? Esse guideline, o que ele sugere para a gente? Primeiro, que a causa da dor lombar não é única daquela hérnia de disco, não é única da sua fraqueza nos músculos, não é, ela é multifatorial. Os fatores de risco são muitos. Quais são esses fatores de risco, né? Má qualidade de sono, depressão, ansiedade em níveis elevados, estresse em níveis elevados, sedentarismo. Esses são fatores de risco associados ao episódio de dor lombar. Voltando a falar agora de intervenções, está ali no guideline, né? Como vocês podem ver, que uma manipulação, um thrust,
na fase aguda pode vir a melhorar o sofrimento do paciente. Ele é recomendado. Um outro tipo de intervenção que deve ser considerado é evitar que esses pacientes se tornem crônicos. A grande maioria, 90%, 95% das pessoas, o tratamento conservador, a fisioterapia, a atividade física, a melhora na qualidade do sono, diminuir os níveis de estresse, eles são capazes de melhorar a dor lombar. Além disso, a gente sabe também que se não fizer nada, absolutamente nada, a dor lombar, ela passa entre 4 e 6 semanas. Só que a pergunta que fica é, quem quer ficar sofrendo com a dor lombar durante 4, 6 semanas sem fazer nada? Se existe uma intervenção que seja minimamente capaz de reduzir o sofrimento do paciente, por mais que seja em curto prazo, aí eu digo por mim, né? Eu, Lucas, gostaria de ter uma intervenção que diminuísse meu sofrimento, né? Mas sabendo que o curso clínico ele vai durar entre 4 e 6 semanas. É como um resfriado. Um resfriado, a gente toma medicamentos para minimizar o sofrimento. Mas o curso clínico do resfriado é aquilo ali, é 7, 15 dias, né? Então, a dor lombar é muito parecida com um resfriado. Então, fiquem tranquilos. Fazendo só uma pontuação aqui, a minoria das pessoas vão ter a dor lombar específica, mas é a minoria. E aí você tem algumas bandeiras vermelhas, que a gente chama. Quando aparecem esse tipo de característica, esse tipo de sintoma, é uma bandeira que levanta, opa, esse paciente ele precisa de um acompanhamento junto com um médico, é um paciente que precisa também de um acompanhamento psicológico, talvez. Então, quais são essas bandeiras vermelhas, né? São elas: fratura, episódio de queda, o paciente caiu e desenvolveu dor lombar. Opa, pode ser que seja uma fratura, né? Uma outra bandeira vermelha é a dor irradiada para o membro, que a gente chama de ciática, né? Essa é uma bandeira vermelha, pode ser que realmente seja uma causa estrutural que esteja comprimindo uma raiz nervosa. Ainda assim, esses pacientes com dor ciática também podem ter bons resultados e ter sucesso no tratamento conservador, mas é uma bandeira vermelha que a gente pode considerar e trabalhar junto com o médico. Uma outra bandeira vermelha é o paciente que tem, por exemplo, sangue na urina, sangue nas fezes, diminuição de força, diminuição real de força, né? O músculo perde a capacidade elétrica de contrair e relaxar, né? Se você colocar, por exemplo, esse paciente com perda de força em um exame chamado eletromiografia de superfície ou eletroneuromiografia, que é um pouco mais profundo, esse paciente ele perde a capacidade elétrica do músculo. O músculo está realmente menos ativo, ele está inativo por alguma compressão na transmissão do estímulo de contração. Então, esse paciente tem uma bandeira vermelha, né? Essas bandeiras vermelhas realmente são aqueles pacientes que a gente vai ter que ter um maior cuidado com ele. Pode ser que ele evolua, inclusive, talvez para uma cirurgia, mas é sempre bom pensar antes de um tratamento invasivo, né, uma cirurgia, ouvir, inclusive, outras opiniões, não só de fisioterapeutas, mas de outros médicos também, já que o primeiro médico te recomendou a cirurgia, ouvir de outros, ver se realmente faz sentido aquela indicação de cirurgia, até porque a gente sabe que a cirurgia, ela não necessariamente ela vai parar a sua dor, ela vai melhorar a sua dor, não necessariamente ela vai melhorar a sua capacidade funcional. Você pode, de repente, fazer uma cirurgia e, inclusive, ficar ainda com uma capacidade funcional limitada. Pode, inclusive, ter dor. Então, não necessariamente fazer uma cirurgia é real melhora da condição, né? Então, ouvir uma outra opinião de um médico, ouvir uma outra opinião de um fisioterapeuta. Mas aqui, eu quero focar no seguinte, na maioria. Eu quero focar na maioria fazendo observações também para a minoria. A gente não pode ser excludente. A
gente tem que ser includente, né? Fazendo uma inclusão de todos os pacientes. Mas, imagina que você vai dar um tiro no alvo, né? Então, o alvo é grande, o alvo é bem grande. Essa população maior, ela é grande, é 90, 95% das pessoas. Se você atirar no alvo e pegar no alvo, na lateral, que não pegue no centro, por exemplo, essa é a grande população, né? É a população alvo, é que é a maior parte. Acertar no alvo, naquele vermelhinho ali, lá no centro do alvo, um tiro certeiro mesmo, é a minoria, é a menor probabilidade, né? Então, a mesma coisa a analogia dos pacientes. A menor parte dos pacientes vão ter bandeiras vermelhas, vão ter dor lombar específica. Então, volto aqui a falar que fique tranquilo, né? Fique tranquilo, busque tratamento, veja se esses fatores de risco não estão realmente presentes na sua vida, no seu estilo de vida. E quem sabe modificá-los é a saída, né? Então fica aí a dica. A gente degustou um pouquinho aí do guideline, né, que foi publicado, e foi um prazer aí ter vocês comigo novamente. Meu nome é Lucas Escobar, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em fisioterapia traumato-ortopédica, sou pesquisador em reabilitação neuromusculoesquelética e sou diretor técnico da Fisioterapia em Casa RJ. Prazer, tchau, até a próxima.